Olá, queridos alunos, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre simetria. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula vendo um aplicativo de celular que possui um filtro que inverte uma imagem. Aqui, se usamos o filtro na foto desse gatinho, por exemplo, observamos que o filtro inverte a imagem diversas vezes. O mesmo acontece se eu fizer isso com a imagem desse outro gatinho. A imagem é invertida várias e várias vezes. Mas agora vamos observar se nós traçamos uma linha reta em cada uma dessas imagens, bem no meio. Vamos observar como o filtro funciona dessa forma. Na primeira imagem, nós podemos observar que o gatinho tem diferenças de um lado e do outro, já que ele possui essas manchas no seu pelo. Já no segundo gatinho, ele possui manchas que não se alteram muito de um lado e do outro. E isso é o que nós chamamos de simétrico. Então, o primeiro gatinho possui um pelo não simétrico e o segundo gatinho possui um pelo simétrico. Mas o que isso quer dizer? Bom, é o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos estudar a simetria. Mas o que é simetria? Vamos ver? Bom, simetria é a igualdade em medida, forma e posição relativa entre as partes dispostas em cada lado de uma linha divisória. Por exemplo, na foto do gatinho, se traçamos essa linha divisória, encontramos poucas diferenças entre um lado e o outro. Essa linha divisória é o que nós chamamos de eixo de simetria. Nós também encontramos eixos de simetria em figuras geométricas. Por exemplo, nesse triângulo, se nós traçamos essa linha é um eixo de simetria, pois ela divide o triângulo em dois lados iguais, à esquerda e à direita. O mesmo acontece com esse desenho da formiga e esse eixo de simetria. De um lado e do outro, a figura é igual em relação a esse eixo. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nessas figuras. Uma figura é simétrica quando pode ser refletida no meio e não se altera. E o que vai indicar o meio é o eixo de simetria. Agora vamos duplicar e refletir a foto do gatinho, para observar que há poucas diferenças no pelo dele, entre um lado e o outro. O mesmo acontece com um triângulo. Se refletimos pelo eixo de simetria, ele não se altera. E também vai acontecer com o desenho da formiga. Se refletirmos pelo eixo de simetria, ela não se altera. Agora, vamos dar uma olhada no triângulo. Será que essa figura possui algum outro eixo de simetria? Bom, possui sim. Por exemplo, se traçamos essa linha, nós podemos observar que um lado do triângulo e o outro também são simétricos. Ou seja, se nós refletirmos dessa forma, o triângulo não se altera. Na verdade, o triângulo ele vai possuir exatamente 3 eixos de simetria, que são esses que podemos ver na figura. Ou seja, temos 3 eixos de simetria diferentes em um triângulo que é regular, ou seja, ele tem todos os lados e os ângulos iguais. Agora, vamos ver alguns exemplos de onde a simetria aparece. Por exemplo, nessa arte gráfica. Nessa arte gráfica, se traçamos uma linha vertical bem no meio, nós podemos refletir ela por essa linha e a arte não se altera, ou seja, temos um eixo de simetria. Aqui nós podemos traçar também esse eixo inclinado, e se dobramos a arte e refletirmos, ela também não vai se alterar. Observe, dobramos pelo eixo de simetria e a figura continua a mesma, ou seja, temos também um eixo de simetria. Nós podemos voltar essa figura para o original para identificar todos os seus eixos de simetria. Nós já vimos esse eixo vertical e temos mais 2 eixos inclinados, ou seja, essa figura também possui 3 eixos de simetria.
Agora vamos ver mais um exemplo, dessa vez nos poemas concretos do poeta Arnaldo Antunes. Aqui nós temos dois exemplos de poemas concretos, onde o artista utiliza a posição e a forma das palavras, além dos seus significados. Por exemplo, nessa arte, ele utiliza a palavra rever e o fato dessa palavra ser um palíndromo, ou seja, uma palavra que pode ser lida de trás para frente da mesma forma. Além disso, ele inverteu as duas últimas letras para criar um efeito de simetria. Observe! Se traçamos um eixo de simetria aqui bem no meio, nós podemos inverter a figura e ela não vai se alterar. O poeta utiliza isso além do significado da palavra rever, que quer dizer ver novamente. Vamos ver mais um exemplo. O poema de Paulo Leminski, Lua na Água. Aqui o poeta refletiu essa frase com o objetivo de simular um espelho d'água. Assim, nós temos uma simetria. A reflexão na água vai gerar uma simetria. Vamos dar uma olhada em uma foto onde nós podemos ver isso. Uma foto com uma reflexão na água. Aqui nós temos uma paisagem à beira de um lago e podemos observar que a linha da margem do lago forma um eixo de simetria da paisagem, pois ela reflete toda a paisagem na superfície do lago. Se duplicamos a imagem e colamos a simetria, podemos ver pouquíssimas mudanças da paisagem original para a reflexão. Legal, não é mesmo? Bom, agora vamos ver um desafio. Desafio: quantos eixos de simetria tem um quadrado? Bom, nós podemos cortar esse quadrado por uma linha vertical e observamos que o lado esquerdo e o lado direito são iguais. Assim, nós temos um eixo de simetria. Podemos fazer o mesmo por uma linha horizontal, já que acima e abaixo dessa linha as figuras se repetem. Porém, nós temos também um outro eixo. Esse eixo é um eixo diagonal. Ele está dividindo o quadrado em dois triângulos iguais por essa linha. Assim, nós temos, além desse, um outro eixo diagonal. Ou seja, o quadrado possui 4 eixos de simetria diferentes, como nós podemos ver na figura. Agora, vamos usar esses eixos de simetria para fazer um origami. Vamos fazer um origami de coração. Vamos lá? Agora, vamos fazer um origami e começamos com um papel em formato quadrado. Iniciamos dobrando pelo eixo diagonal de simetria, ou seja, vamos dobrar em duas partes iguais na diagonal. E fazemos a mesma operação no outro eixo diagonal. Agora, nós abrimos e observamos as marcações e vamos usar o nosso papel dessa forma, na diagonal. Começamos trazendo a ponta de cima para o meio. Já a ponta de baixo, nós levamos até a outra extremidade. Observe aqui, nós temos uma figura que é simétrica, ou seja, ela tem os dois lados iguais. Finalmente, movemos esse lado de baixo para o meio da figura. Dessa forma. Como queremos manter a figura simétrica, vamos fazer o mesmo com o outro lado, levando ele para o meio da figura. Agora, para fazer o nosso coração, nós vamos virar a folha ao contrário. Aqui nós dobramos as duas pontas até a metade. Lembre-se, se fizermos de um lado, precisamos fazer também do outro lado, para manter a simetria do nosso origami. Agora vamos fazer o mesmo com as pontas laterais, dobrando para o meio.
Lembre-se, para manter a simetria, se fizermos uma operação de um lado, precisamos fazer a mesma operação do outro lado. Então, dobramos também essa pontinha. Assim, nós voltamos e finalizamos o nosso origami de coração. E aí, vocês gostaram desse origami? A gente observa que o resultado é uma figura simétrica, pois todas as operações que fizemos de um lado, fizemos também do outro. E podemos identificar o eixo de simetria por essa linha reta aqui. Bom, eu já fiz o meu aqui. Agora é a vez de vocês. Agora, antes de terminar a nossa aula, vamos ver um desafio. Vamos lá! Desafio: vamos encontrar todos os eixos de simetria das figuras a seguir. Aqui nós temos a primeira figura, que é a letra E. Em seguida, um avião. E, finalmente, um pentágono. Esse pentágono ele é regular, o que quer dizer que todos os lados e os ângulos dele são iguais. Bom, esse desafio é com vocês. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!